E aí, tudo bem? Já parou para pensar por que às vezes parece que algumas mulheres vivem à espera de um herói que nunca vem? O que será que se esconde por trás daquele jeitinho doce e meigo de quem, cá entre nós, nunca aprendeu a segurar as pontas da própria dor? Será que a maturidade emocional é um caminho que a gente naturalmente pisa? Ou é uma escolha que exige uma baita coragem? Como Carl Jung, aquele pensador de mão cheia, costumava dizer: toda forma de vício é ruim, não importa que seja álcool, morfina ou idealismo. Pois é, e nisso se inclui a idealização de uma vida sem tropeços. Vivemos em um tempo que parece exigir das mulheres que sejam um camaleão, capazes de tudo, mas que ao mesmo tempo as impede de serem inteiras. Desde cedo a gente vê as meninas aprendendo a cuidar de tudo e de todos, menos de si mesmas. A serem lindas, agradáveis, leves como uma pluma, caladas como um túmulo. E, jamais devem incomodar. Devem sorrir, mesmo com o coração em pedaços. Afinal, quem em sã consciência suporta uma mulher que não pede licença para ser quem é? Ou quem suporta uma mulher que cresce, que desabrocha? Neste nosso bate-papo de hoje, a gente vai desbravar um dos mistérios mais dolorosos e fascinantes da psicologia. A Puella a Eterna, ou, como a gente carinhosamente chama, a menina eterna. A mulher que, mesmo com a certidão de nascimento na mão, carrega consigo uma adolescência que não rolou, ou que rolou em excesso. Ela vive escapando do peso do mundo real, escondendo-se em mundos de fantasia, em relacionamentos onde, jura de pés juntos, vai encontrar a salvação, e na imagem de uma juventude que parece congelada no tempo. Mas poxa vida, por que isso acontece? Porque algumas mulheres ficam presas nesse eterno jogo de agradar, esperar e sonhar alto demais. Jung já nos alertava que o verdadeiro amadurecimento é uma travessia pela sombra, um ato bruto de encarar os desejos que a gente empurra para debaixo do tapete, os medos de criança, a verdade que não queremos nem ver de relance. A mulher que patina na imaturidade não é fraca, não. Ela é, na verdade, uma alma que não encontrou espaço para se completar, para se tornar plena. Este vídeo é para você que já deu de cara com a parede de se sentir perdida dentro de si. Para você que já se viu amarrada em relações que prometiam o céu, mas que só serviam para reforçar a sua solidão. Para você que lá no fundo desconfia que tem uma força adormecida no seu peito, mas ainda não tem nem ideia de como soltá-la. Aqui, a gente vai se jogar na noite escura da alma feminina, sem enfeites, sem fórmulas mágicas. Só a verdade, crua, a luz da consciência e o sussurro de uma mulher que finalmente começa a se despertar. Se você tem coragem para embarcar nessa, vem comigo. Ela tem aquele sorriso que parece flutuar, um jeito suave de falar, e vive como se estivesse em um daqueles romances de cinema. Aos olhos do mundo, é uma criatura encantadora, sensível, até mesmo de se admirar. Mas quando a noite cai, e ela se deita sozinha, algo lá dentro permanece suspenso, como uma boneca esquecida na prateleira mais alta da infância. Ela é a Puella a Eterna, a garota que teima em envelhecer sem amadurecer, que existe, mas não se encontra, que sonha acordada, mas treme de medo de despertar. Carl Jung, com a maestria que lhe era peculiar, deu nome a esse roteiro psíquico que habita tantas mulheres. Um arquétipo que vem lá dos tempos das avós, moldado por feridas da alma, ausências que pesam como chumbo, excessos que transbordam e ilusões que mais parecem teias. A Puella não é uma personagem de conto de fadas, embora viva fantasiando, com um final feliz desses. Ela é uma mulher de carne e osso. Talvez você a reconheça, quem sabe você seja ela. Essa mulher pode ter 25 ou 45 anos. Pode ter uma carreira, estudar, ter filhos ou morar sozinha. Mas no fundo da sua alma, mora uma resistência teimosa à vida adulta. Ela se esquiva da responsabilidade como o diabo da cruz. Foge de compromissos como de uma praga. E acima de tudo carrega uma esperança secreta, quase um amuleto, a de que alguém, um dia, virá para salvá-la.
Não um qualquer, veja bem, mas aquele com A maiúsculo. O homem que a entenderá sem que ela precise mover um músculo, que a acolherá sem pedir nada em troca, que trará cores para a sua existência. Essa espera, porém, é um conto de fadas sem fim, porque no frigir dos ovos ela não está esperando por um homem. Está esperando por si mesma. A semente da imaturidade feminina não cai do céu por acaso. Ela é plantada logo cedo. Quando uma menina recebe afago por ser comportada e leva um puxão de orelha por soltar a raiva. Quando a ensinam a cuidar do próximo, mas não a olhar para o próprio umbigo. Quando ela assiste a mãe se anulando e ao pai em outro planeta, ou vice-versa. Quando um trauma a atinge e ela aprende, para não naufragar, a simplesmente sorrir. Essa menina cresce, ou melhor, envelhece, com a crença de que ser amada é ser útil, um doce, desejável, mas nunca, jamais, ser inteira. Jung nos lembra que a mente, no seu lado mais profundo, cria imagens que tecem a nossa história, moldando o nosso destino. A Puella vive em um mundo de faz de conta, onde o amor verdadeiro tudo perdoa, onde a dor será compensada com baldes de alegria, e onde a juventude é um bem sagrado, intocável. Ela se agarra à leveza, porque o peso do mundo é pesado demais para seus ombros. Mas cuidado. A leveza, quando é fuga, vira uma corrente invisível. A imaturidade aparece nos detalhes, sabe? Naquela dificuldade de dizer não, no pavor de tomar decisões importantes na fantasia de amores que só existem na cabeça dela, no prazer secreto de ser cuidada, mesmo que isso a sufoque. Na busca incessante por aprovação, seja nas redes sociais, nos elogios, nos olhares, na sabotagem dos próprios sonhos porque é melhor assim. E o mais cruel de tudo é que a Puella, lá no fundo, pressente que tem algo fora do lugar, mas não consegue botar o dedo na ferida. Ela sente a vida parada no tempo, um vazio que ecoa, a repetição de padrões que parecem um disco riscado. Ela vê as amigas amadurecendo, construindo suas vidas, se firmando, enquanto ela ainda se sente uma adolescente perdida no próprio corpo. E isso, como dói, porque ninguém vê. Ninguém nem desconfia que por trás daquela mulher independente e cheia de si, existe uma menina apavorada com a solidão. Ninguém imagina que atrás de cada piada espirituosa mora um medo paralisante de não ser amada. Ninguém nota que quanto mais ela tenta ser o centro das atenções, mais se sente invisível. O arquétipo da Puella eterna é, antes de mais nada, um alerta. Não estamos falando de um defeito de caráter ou de uma fraqueza boba. Estamos falando de uma psique machucada, de uma alma que foi ensinada a não crescer, de uma identidade construída em cima dos desejos alheios. Essa mulher não é frágil por querer ser. Ela foi ensinada a nunca ser forte demais. A sociedade, com seus discursos velados, joga lenha nessa fogueira, vendendo a imagem da mulher livre, leve e solta, sem amarras, sem profundidade, sempre com um sorriso no rosto e pronta para tudo. Mas essa tal liberdade vendida é uma gaiola dourada. Afinal, não existe profundidade sem arranhões. Não há amadurecimento sem uns bons tombos. E não há individuação. O processo que Jung descreveu como a realização plena do nosso ser, sem encarar a própria sombra. A Puella eterna precisa ir para o beleléu para que a mulher possa, enfim, vir ao mundo. Mas para isso, é preciso uma dose cavalar de coragem. E, ironicamente, ninguém ensina as mulheres a serem corajosas. Ensinam a serem bonitas, a serem desejáveis, a serem cuidadoras. Coragem? Coragem assusta. Por isso, muitas acabam presas em um ciclo vicioso. Relações tóxicas, a mania de deixar tudo para depois, o auto-engano, porque largar a menina que mora dentro dela significa dar adeus a um sonho e encarar a realidade de frente. Mas Jung, sábio que só ele, nos diria: o encontro com o inconsciente é sempre um terremoto, mas é também uma chance de ouro. Este capítulo, caro amigo, é um espelho. Não para julgar, mas para ver. Para ver a menina que foi ferida. Para ver a mulher que luta para nascer. E, acima de tudo, para ver que existe um caminho.
Mas antes de botar o pé na estrada é preciso descer, mergulhar fundo no labirinto, desvendar as raízes invisíveis dessa imaturidade. É exatamente isso que faremos no próximo passo. Toda árvore que treme com o vento tem uma raiz que não se fincou direito. E toda mulher que sente o frio na barriga de crescer carrega dentro de si um solo emocional onde a confiança nunca foi adubada como deveria. A poela eterna não é uma escolha de uma hora para outra. Ela é o eco de um passado que ainda grita, no presente, mesmo que a gente não ouça. Carl Jung sempre batia na tecla. Para entender o que nos move, precisamos olhar para o que está no inconsciente. Aquilo que a gente esquece, que reprime ou que nunca viveu, vira uma força invisível que dita nossas escolhas, repete histórias e nos prende sem que a gente sequer perceba. A imaturidade emocional, então, é como um reflexo daqueles alicerces que não foram bem cuidados. E esses alicerces, na maioria das vezes, nascem dentro de casa. Imagine uma menina que cresceu sob os olhos de águia dos pais. Tudo era resolvido por ela. A dor era desviada, os erros corrigidos antes mesmo que acontecessem, e o mundo era moldado para que ela jamais sentisse um arranhão. Isso, à primeira vista, parece puro amor, e até é. Mas é também uma rédea curta. O excesso de proteção em silêncio sussurra. Você não tem capacidade. Você precisa de alguém para te salvar. Você não pode cometer erros. Assim, ela cresce sem aprender a cair. E quem não aprende a cair, meus caros, não sabe a arte de levantar. A autonomia assusta porque é um território desconhecido. A responsabilidade parece um castigo dos céus. O mundo adulto vira uma floresta escura da qual ela foge, como uma criança que fecha os olhos para não ver o monstro. Mas nem sempre o nó da questão está na proteção. Às vezes é o inverso. Abandono, negligência, rejeição, abuso. Há mulheres que foram empurradas para a vida adulta cedo demais, que cuidaram dos irmãos, da casa, até dos próprios pais, que ouviram um engole o choro, enquanto tudo dentro delas desabava como um castelo de cartas. Essas mulheres aprenderam a sobreviver, sim, mas não a confiar. Aprenderam a se defender, mas não a se acolher. Aprenderam a calar, mas não a se escutar. E mesmo depois de adultas, elas continuam esperando que alguém perceba a dor que aprenderam a esconder, esperando que um gesto de carinho compense anos de um vazio que parece um buraco negro. Que um novo amor traga um sentido, que um recomeço apague as cicatrizes antigas. Mas isso, tristemente, nunca acontece, porque nenhum amor do mundo consegue preencher o buraco que foi cavado por dentro. Essas raízes emocionais se entrelaçam com uma cultura que, por sua vez, reforça a imaturidade como um ideal. Desde cedo as meninas são elogiadas por serem delicadas, uns doces, uns anjos. Mas quando ousam bater o pé e se mostrar assertivas, são carimbadas como difíceis, mandonas, frias como pedra. A menina aprende então que ser forte é perigoso, que ser inteira afasta, que crescer é perder aquele afeto tão desejado. E assim, ela cria uma persona, uma versão editada de si mesma, moldada para agradar, para ser aceita, para ser um chamariz. Mas quanto mais ela se afasta de quem realmente é, mais o vazio a consome. Essa persona, veja bem, funciona. Ela sorri no Instagram, mas chora escondida no banheiro. Aconselha as amigas, mas não sabe o que sente. Conquista o que quer, mas não tem ideia do que precisa. Essa desconexão com o próprio interior gera uma porção de sintomas. Ansiedade, que aperta, a mania de deixar tudo para amanhã, uma autoestima que mal se sustenta, relacionamentos que nunca dão certo. E por trás de tudo isso, esconde-se uma dor mais profunda. A de não ter sido vista, a de não ter sido amada como realmente era, a de nunca ter aprendido a se amar de verdade. Jung, mais uma vez, nos lembra que, para virar gente grande, é preciso encarar a sombra, aquilo que foi banido da consciência, aquilo que a gente nega em nós por puro medo ou vergonha. E a sombra da mulher que patina na imaturidade costuma guardar ironicamente
justamente aquilo que ela mais precisa. A raiva reprimida que esconde sua coragem, a ambição sufocada que revela sua potência, a solidão negada que aponta para sua liberdade. O que assusta de verdade não é espiar para dentro da sombra. Assustador é continuar fingindo que ela nem existe. A mulher que não bota o pé na sua própria força interna vive em desequilíbrio. Ela se esgota tentando manter uma imagem frágil e controlada. Ela se decepciona sem parar, culpando os outros, por não darem o que no fundo ela tem pavor de receber. Maturidade, compromisso, verdade. Esse labirinto não tem atalho não, mas há um fio de ouro que pode guiá-la, a consciência. Quando ela começa a sacar que está repetindo a mesma história, quando reconhece que o medo de crescer é real, quando sente que tem algo dentro dela sufocado, mas pronto para brotar, aí, sim, começa uma travessia. Mas essa travessia exige sentir a dor, porque crescer é dar adeus à fantasia, é aceitar que ninguém vai estender a mão para salvá-la, é admitir que por mais que o mundo tenha falhado com ela, agora ela é a única que pode se curar. E isso dói, mas também solta as amarras. A mulher que decide amadurecer não vira perfeita. Ela se torna, enfim, real. Chega um ponto em que a fantasia, antes um aconchego, vira uma prisão. Quando a mulher olha para si mesma e percebe que o conto de fadas virou um pesadelo, que se repete sem parar, ela tem duas opções: continuar sonhando ou acordar. O despertar da mulher que adormeceu não acontece de uma hora para outra. Ele começa como um leve incômodo, uma suspeita sussurrada de que há algo fora do lugar. Ela não consegue colocar o dedo na ferida, mas sente que não está inteira, que sua vida parece um cenário montado, mas não vivido. Carl Jung, o grande mestre, dizia que o processo de individuação, o verdadeiro amadurecimento da alma, começa quando a gente se liga no que, lá no fundo, já somos inconscientemente. Ou seja, quando a gente para de ser só um reflexo dos nossos traumas, dos desejos dos outros e das ilusões, e começa a se tornar quem realmente somos. Mas, para isso, é preciso dar adeus àquela esperança de que alguém virá nos tirar do sufoco. Esse é o luto mais doído da poela eterna. Deixar morrer o sonho do resgate. Entender que o amor de verdade não é aquele que completa, mas o que encontra. Que ninguém vai carregá-la no colo e que, no fundo, isso é uma bênção. A mulher, que começa a sentir o cheiro da maturidade, topa com suas sombras e, em vez de fugir, senta para um café com elas. Ela conversa com a raiva que evitou por anos, abraça a solidão que tanto a assustava, reivindica sua ambição, sua bravura, sua capacidade de errar e, ainda assim, levantar a cabeça. Ela começa a entender que a vida adulta não é uma sentença, é uma porta. Não é o fim da liberdade, mas o início da autonomia. Não é o fim do amor, mas a chance de amar sem se prender. E talvez pela primeira vez na vida ela se pergunte: quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? Essa pergunta, essa é a chave de tudo. Porque a maturidade não é sobre se tornar dura como uma rocha ou cínica, é sobre se tornar verdadeira. Jung falava sobre integrar o ânimos, aquela energia masculina inconsciente que toda mulher carrega. A força de decidir, de agir, de enfrentar. A mulher imatura, muitas vezes, torce o nariz para essa força, com medo de ficar masculina demais, fria demais, insuportável. Mas integrar o ânimos não é virar machinho. É juntar a intuição com a decisão, a sensibilidade com a firmeza, o cuidado com a potência. É quando a mulher percebe que pode ser suave como uma brisa e firme como um carvalho, vulnerável e forte, doce e assertiva. Esse equilíbrio, esse é o que chamamos de inteireza, mas nada disso, nem um pio, é possível sem autorresponsabilidade. A mulher madura sabe que ninguém vai viver a vida dela, que os tropeços do passado não servem de desculpa para ficar parada, que a dor que ela sente é real, sim. Mas o que ela faz com essa dor agora é com ela mesma. E isso pode parecer assustador, mas é a porta de saída da prisão. Porque a mulher que desperta
Não precisa mais implorar por amor. Ela escolhe, ela constrói. Ela escuta sua intuição. Ela banca a própria solidão quando é preciso. Ela se permite errar e seguir em frente. Essa mulher não precisa mais manter uma imagem de capa de revista. Ela não precisa parecer jovem, perfeita, encantadora. Ela simplesmente é imperfeita, inteira, viva. O mundo pode até franzir a testa. Alguns vão tentar diminuir a sua força. Outros vão se afastar do seu brilho. Mas isso agora já não importa, porque ela se tem. E é aí que o feminino selvagem acorda, não como um grito de guerra, mas como um canto lá no fundo da alma, uma voz que sussurra: você não está mais à deriva. Você voltou para casa. A mulher madura não é um raio em dia de sol. Ela é uma possibilidade, um renascimento. Ela ainda sente medo, insegurança, carência, claro. Mas não se deixa levar por isso. Ela olha no espelho e vê, não mais a menina que espera, mas a mulher que escolhe. E como Jung escreveu, com uma precisão cirúrgica: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Essa jornada é para quem cansou de esperar, de embelezar a dor, de adiar o encontro com a sua própria essência. Se você está aqui, talvez esse despertar já tenha começado. A imaturidade não é um erro imperdoável, é só um estágio. Mas o perigo mora quando a gente começa a achar que esse estágio é o nosso lar, o nosso porto seguro. Você pode ter passado anos a fio esperando pelo momento certo, a pessoa certa, o cenário perfeito para finalmente se sentir completa. Mas a real é que esse momento, meus caros, não bate à sua porta. Ele é criado por você, quando decide de uma vez por todas parar de fugir de si mesma. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, nos lembrou que a verdadeira transformação acontece quando a gente tem a coragem de encarar a sombra de frente. E quem sabe a sua sombra não seja tão escura assim? Talvez ela só esteja exausta de ser ignorada. Talvez ela só queira te mostrar que a sua força, aquela que você tanto busca lá fora, sempre esteve aí, dentro de você, disfarçada de fraqueza. Sabe, eu precisei reescrever esse roteiro umas 3 vezes. Na primeira versão, eu ainda estava quebrando a cabeça para explicar o tema. Na segunda, queria que cada palavra soasse impecável, perfeita. Na terceira, essa que você ouviu, eu simplesmente deixei vir. E quando veio com um certo ranger de dentes, veio com dor, mas também veio com um baita alívio. Porque eu percebi que essa tal poeira eterna já fez morada em mim, e às vezes ainda bate na porta só para dar um oi. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha uns 20 e poucos anos quando me dei conta de que estava sempre caindo em relações onde eu me colocava como a que cuidava, a que entendia, a que esperava. Mas por trás de toda essa paciência, havia uma covardia danada. Eu morria de medo de ser rejeitado se mostrasse quem eu era de verdade. O dia em que eu me vi repetindo essa mesma história pela terceira vez foi o dia em que eu sentei no chão da sala e chorei como uma criança desamparada. E ali, meus amigos, ali começou o meu despertar. Então, se você se viu em alguma parte desse vídeo, se sentiu aquele nó na garganta, aquele incômodo que não passa, aquela vontade de mudar algo de lugar, meus parabéns. Isso por si só já é a maturidade acontecendo. Agora, me responde nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu que precisava parar de esperar por alguém e começar a se encontrar? Ou qual parte da sua sombra você sente que ainda está escondendo? Do mundo? Eu vou estar lá lendo, viu? Principalmente os mais longos, esses são os melhores. Ah, e se você chegou até aqui e ainda não deu like, não se inscreveu e não compartilhou, eu só consigo pensar em 2 coisas. Ou você é uma rebelde nata, e nesse caso todo o meu respeito, ou é uma poela que ainda está achando que o canal vai crescer sozinho. Seja qual for o seu caso, por favor, aperta o botão aí. Isso aqui é só o começo. E dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo na tela. Tem um deles que fala sobre uma outra parte da nossa psique que você tem evitado, mas não vou te dar a dica. Descobre sozinha, afinal crescer também é isso, não é?
A gente se vê lá ou aqui ou dentro de você. Até breve.